Oi gente, tudo bem? Nós vamos seguir com as nossas videoaulas de teatro, falando sobre a história mundial do teatro. Lembrando que esse conteúdo foi uma pesquisa que eu fiz e eu procurei resumir, sintetizar de uma maneira que todo mundo consiga entender, consiga acessar. Então tá bastante resumido, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre algum desses períodos, sobre alguma estética, alguma informação que eu estiver passando, a gente pode aprofundar, pode matar essa curiosidade, tá bom? Então a gente vai seguir hoje falando sobre o Renascimento. O Renascimento ele começa no século XIV, com a queda do Império Bizantino. Só recapitulando do vídeo passado, Bizâncio é a capital da Igreja Católica, né, a cidade sede do poder central da Igreja. A Igreja assume o controle mundial, nós estamos na Idade Média, o período das trevas, e quando nós terminamos esse período, inicia-se o Renascimento, que é o período onde as artes voltaram a florescer, onde as pessoas puderam se manifestar livremente, certo? Esse período também é chamado de Idade da Luz. Para falar do Renascimento, muitas coisas aconteceram em vários lugares. Então eu vou procurar dividir por países para a gente poder entender um pouquinho desse movimento que foi o Renascimento, ok? Começando, vamos falar sobre a Inglaterra, o Renascimento na Inglaterra. O que acontece? Inglaterra estava sendo governada por Elizabeth I, que foi uma rainha extremamente importante e fundamental na história inglesa. Ela fica, se eu não me engano, são 40 anos no poder, à frente da monarquia, e foi o período de ouro da Inglaterra. Embora os nobres, a nobreza daquela época, quisesse a todo custo casar Elizabeth com um homem para que esse homem reinasse, ela bateu o pé, ela foi firme e disse que sim, ela poderia governar a Inglaterra. E foi o período maravilhoso para a Inglaterra. Existem várias histórias, várias questões que a gente pode aprofundar sobre a Rainha Elizabeth, mas como o nosso enfoque é a história do teatro, eu vou deixar isso para um outro momento, ok? Mas ela foi extremamente importante, extremamente fundamental para a história. Inclusive, podemos falar de Elizabeth dentro do feminismo, por ela ser essa mulher empoderada que assume o controle e não se submete aos homens, ao patriarcado. Então, voltando. Na Inglaterra, durante esse período de governo da Rainha Elizabeth, ela ficou muito amiga de um autor extremamente famoso, extremamente conhecido por nós, que é William Shakespeare. A Elizabeth também era uma grande amante, uma grande incentivadora das artes, por isso eles ficaram amigos. É na Inglaterra que nós temos a construção do primeiro edifício teatral coberto. Até então, Grécia, Roma, Idade Média, até esse momento, todos os teatros que nós temos, eles são construções a céu aberto, sem telhado. Então Shakespeare faz o projeto do primeiro teatro coberto e ele leva até Elizabeth e Elizabeth manda executar. O nome do primeiro teatro coberto da história do teatro é Globe Theatre, Teatro Globe. Ele existe até hoje, ele ainda recebe espetáculos e ele é sim o primeiro teatro coberto da história do teatro. Inclusive tem um vídeo no YouTube do grupo Galpão apresentando Romeu e Julieta e eles apresentaram no Globe Theatre, que foi o teatro projetado por William Shakespeare e com um espetáculo Romeu e Julieta escrito por William Shakespeare. Voltando para o Globe. O Globe ele é o teatro fechado, mas quando a gente vai pesquisar imagens e informações sobre o Globe, a gente percebe que esse teatro elizabetano ele tem uma abertura central no teto. Ele não era totalmente coberto, porque assim eles tinham a luminosidade do dia, a luz do sol também para iluminar. Não era uma coisa fundamental, uma coisa importante, a luz do sol para essas apresentações. Mas existia esse vão, esse espaço aberto ao centro. Uma característica bem importante do teatro elizabetano, sim, porque ele recebe esse nome por conta de Elizabeth
a poderosa, a rainha soberana, é que o palco ele tem uma divisão diferente. Então eu vou mostrar para vocês na minha lousa. Então, aqui. Essa é a área do palco, onde os atores atuavam. Aqui é uma projeção, ela poderia ser retangular, quadrada, arredondada, tanto faz, mas ele tem essa projeção aqui, que era para os momentos de solilóquio, os momentos em que o personagem ele conversava consigo mesmo, que ele pensava, que ele divagava sobre informações. E ele se aproximava da plateia. Então, esses risquinhos é onde o público ficava, certo? Aqui, ao lado do palco, ao redor dessa projeção do palco, ficava a classe mais pobre, os trabalhadores. Essa lateral, essa frente e essa lateral, ela era uma construção de edifício, ela tinha pelo menos 3 andares. E aí o público ficava aqui, como se fossem essas cabines que a gente vê nos teatros mais antigos de ópera, né? Então eles ficavam em 3 andares. Para você ficar nesse lugar, nessa lateral, nesse prédio elevado, era considerada também as suas posses, o quanto você era rico. Então, vamos chamar assim, os pobres ficavam no meio, os não tão pobres ficavam no primeiro andar, os mais ou menos ricos ficavam no segundo andar, e no terceiro ficava a nobreza, os que tinham mais poder aquisitivo. Existiam também momentos onde o nobre, o rei, assistia do palco a apresentação para que o público também visse a nobreza, certo? A Elizabeth ficava ali em cima. Os nobres, nos outros lugares do mundo, quando a gente tem uma construção maior de teatro, os reis ficavam no palco para o público também vê-los. No elisabetano, Elizabeth ficava ali, bonitinha, no seu terceiro andar, certo? Shakespeare, ele escrevia suas peças, assim como vários dramaturgos desse período lá na Inglaterra, e eles esbarraram num grande problema. Esse problema era que os nobres, o patriarcado, queria destronar, tirar o poder de Elizabeth. Eles queriam que ela casasse para que um homem governasse. Como ela bateu o pé e se firmou ali como a rainha, eles faziam de tudo para acabar com a autonomia que ela tinha, para ir tirando as coisas que ela gostava, como uma forma de tentar enfraquecer o poder dela. Então, como eles sabiam que ela gostava muito das artes, eles acabaram instituindo o primeiro tipo de censura que a gente tem na história, que é o Master of the Revels. O Master of the Revels, ele era uma pessoa escolhida pela nobreza que lia todas as peças, que dava o aval, dava o ok, a liberação para que esses espetáculos acontecessem. Então ele lia o que ele não gostava, o que ele achasse impróprio, ele anotava, ele tirava e o autor tinha que mudar. E Shakespeare passou por isso também. Mas isso não foi um agravante dentro da produção literária da época. Porque o que acontece? Os autores e os dramaturgos acabaram descobrindo maneiras metafóricas, subliminares, poéticas de falar aquilo que eles queriam falar, de criticar aquilo que eles queriam criticar, de expor fatos da sociedade, fatos da nobreza, sem ser explícito. Era uma mensagem subliminar. Então, a gente tem isso muito marcado na peça Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Deem uma lida que ela é bem interessante, tá? Mais pra frente eu posso ter um vídeo falando sobre essas peças também, ok? Além disso, Shakespeare ele é extremamente importante porque ele é o primeiro que começa a pensar efetivamente no trabalho do ator. Ele institui uma prática muito importante. Então vamos lá. Na Grécia, Roma e Idade Média, nós não tínhamos um trabalho de ator, uma preparação de ator, um estudo aprofundado de interpretação. As mulheres também não atuavam. Na Inglaterra também não.
as mulheres elas ainda não atuam no teatro elisabetano. O que acontece? Shakespeare decide que ele vai instituir uma prática regular antes das apresentações. Então ele forma o seu grupo, ele entrega os textos, distribui esses textos, e aí eles têm encontros semanais para ensaiar. Então quem institui a prática dos ensaios para o ator é o Shakespeare, justamente porque ele queria que o ator tivesse um domínio, que o ator tivesse propriedade do que ele estava falando. E assim o Shakespeare também podia desenhar a direção, podia construir o espetáculo de acordo com a forma como ele havia concebido no texto. Então eles tinham essa prática regular. Uma curiosidade sobre esse período é que aqui surge uma das possibilidades de história para a terminologia merda para o teatro. Quem faz teatro já sabe que a gente não deseja sorte pro colega, pro ator, a gente deseja merda. Por quê? Os teatros, eles ficavam localizados no lado pobre da cidade, no outro lado do rio Tâmisa, se eu não me engano, o rio Tâmisa, que é o rio que corta a Inglaterra, corta Londres. Os teatros eles ficam todos localizados no mesmo lado. A nobreza ficava do outro lado, porém os nobres gostavam de ir ao teatro. Então eles iam até a área mais pobre para frequentar esses teatros. O que acontecia? O povo ele ia para o teatro com charretes puxados a cavalo, eles iam montados em cavalos, enfim. Então eles paravam na frente do teatro. E o que acontecia? O cavalo fazia cocô. Então se tivesse bastante cocô, era sinal de que nós tínhamos muitos cavalos. Muitos cavalos significam que nós tínhamos muitas pessoas na plateia. Então quando o teatro tinha muito cocô de cavalo na frente durante a apresentação, era sinal de que o espetáculo, de que a peça era boa, era um sucesso, porque estava com a casa lotada. E aí nós temos uma outra história que existia uma pessoa que ficava para fechar a porta do teatro e dar o ok para os atores começarem o espetáculo. O que acontece? Essa pessoa, ao invés de dizer, vai lá, pode começar, ela olhava para alguém da coxinha e falava, merda. Então aí tem uma das possibilidades do surgimento desse termo de desejar boa sorte para o ator, que é o merda. Certo? Outra coisa, no teatro elisabetano, nós temos com Shakespeare, justamente por conta dessa projeção no palco, um início de uma quebra da quarta parede. Quem faz teatro já deve ter ouvido falar sobre a quarta parede. Então, mais pra frente eu vou ter um vídeo específico dando um enfoque sobre a questão da quarta parede no teatro. Mas nós temos, pelo conhecimento das obras de Shakespeare e da interpretação no teatro elisabetano, nós temos aqui efetivamente o início, né, o estupim, talvez, que foi essa quebra da quarta parede. Porque quando o personagem estava em cena, ele estava nesse mundo ilusório, né? Nesse mundo dramatúrgico do texto, nesse mundo imaginário. Quando ele tinha esses momentos de solilóquio, onde ele pensava, refletia, indagava questões, conversava consigo mesmo, ele ia para essa projeção. Para essa projeção do palco, ele se aproximava do público. Consequentemente, ele estabelecia um contato visual com essas pessoas. Então isso seria, em tese, o início de uma quebra da quarta parede. Porque no teatro grego e romano, e mesmo na Idade Média, não existia esse contato visual, essa proximidade maior com o público. Então, muitos estudiosos acreditam que, a partir do teatro elisabetano de William Shakespeare, nós temos um início, um vislumbre do que seria a quebra da quarta parede. Ok? Eu vou terminar esse vídeo por aqui hoje. Na semana que vem eu posto mais um vídeo, e aí ainda dentro do Renascimento, e nós vamos falar sobre o teatro italiano, o teatro francês, com a comédia dell'arte, que é um gênero extremamente incrível e importante para a história do teatro. Espero que vocês tenham curtido, um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão!